Lula veta recursos para pessoas com autismo. Pois é, gente, nós aprovamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma garantia de que o governo federal daria prioridade e garantiria não só uma reserva de recursos para centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista, mas também que esses recursos, além de reservados, seriam obrigatoriamente executados. Porque muitas vezes o que acontece, né? Inicialmente no orçamento, o governo vai lá, reserva um pedaço para determinada ação, chega no final do ano, vê que o orçamento ficou apertado, segura aquele orçamento, contingencia aquele orçamento e não executa. Ou seja, aquela política pública fica prejudicada. Então, não só o governo já cortou, por exemplo, a Secretaria Nacional de Alfabetização, fundamental para a gente lidar com essa tragédia humanitária que nós vivemos hoje, de mais de 50%, mais da metade das crianças brasileiras na idade de alfabetização não são alfabetizadas. Isso é uma tragédia. Essas crianças nunca vão conseguir fazer o ensino fundamental, muito menos o médio, muito menos chegar numa universidade. Depois desse verdadeiro golpe contra a educação brasileira, e, aliás, há vários golpes contra a educação acontecendo agora no governo Lula, especialmente no período de revisão do Plano Nacional de Educação, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Agora, nós tivemos um duríssimo golpe contra as pessoas que possuem autismo. E o pior de tudo é que o governo ainda tem a cara de pau de colocar ministro e influenciador para me atacar porque eu estou divulgando a verdade. O governo Lula vetou o parágrafo da Lei de Diretrizes Orçamentárias e garantia recursos para manutenção de centros de referência de atendimento de pessoas com espectro de autismo. Isso é fato, mas eles querem sempre jogar com a mentira e acusar os outros de mentirosos. Querem falar lá, mais o deputado do MBL espalhando fake news, o MBL difusor de fake news. Eu vou trazer aqui para vocês com muita clareza quem é que tá mentindo, quem é que tá espalhando notícia falsa e trazer o elemento preciso, certeiro e mastigado para vocês exatamente no parágrafo do artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi vetado pelo presidente da República e que impede que esses recursos sejam executados, com a própria justificativa do Lula para vetar esses recursos, que é uma justificativa esdrúxula e absurda que não se sustenta, a não ser que você seja um militante ideológico cego. Coloca aí na tela, editor, parágrafo 4º do artigo 16 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da lei que dá os comandos fundamentais para o orçamento. O Poder Executivo Federal, governo Lula, do exercício financeiro de 2024, garantirá a manutenção e o funcionamento de centros de referência para pessoas com transtorno de espectro autista. Lula vetou esse trecho. Vão dizer que não vetou? Vão dizer que é mentira? Tá no site do Palácio do Planalto. Eu tô colocando o print aí na tela, site oficial. Tem ainda a justificativa do veto. Se o Lula não vetou, eu tirei essa justificativa de veto de onde? Vamos ler a justificativa do veto do Lula? A proposição determina ao Poder Executivo Federal a obrigação de garantir e manter o funcionamento de centros de referência para pessoas com transtorno de espectro autista. Isso aí é o Lula falando. Isso é assinado pelo Lula. O próprio Lula está dizendo que o trecho que nós aprovamos na LDO foi para garantir os recursos para esses centros de referência, tá? Não sou eu. É o Lula assinou e falou. Contudo, não há no dispositivo delimitação sobre a natureza desses centros, se são vinculados ou não à estrutura da União. Ou seja, o que o governo Lula tá falando? Olha, vocês colocaram a obrigação na LDO que se um centro de referência que atenda a população gratuitamente, ele precisa ter um orçamento reservado e esse orçamento precisa ser executado. E não interessa se essa instituição está vinculada ao governo municipal, ao governo estadual ou à União, ao governo federal. O que o governo federal está dizendo? Olha, só me interessam os autistas atendidos pelo governo federal. Tô pouco me lixando para a maioria esmagadora das pessoas com transtorno de espectro de autismo que dependem da rede municipal e da rede estadual. Ou seja, o governo federal saqueia os municípios, saqueia os estados, exige que os estados e municípios prestem tratamento gratuito em várias categorias ali previstas na tabela do SUS, paga praticamente 1/10 do custo real desse tratamento e ainda diz que se for vinculado ao município ou ao estado não é problema meu. Não me venham criar obrigação para o governo federal. O governo federal vive de dinheiro das cidades e dos estados, mas não me venham falar que o governo federal tem alguma obrigação para com
os estados e as cidades. Um completo absurdo, né? E ainda vai além. Dessa forma, a disposição fixaria a competência para o ente na LDO, que poderia resultar na obrigatoriedade de custeio de instituições privadas. Gente, não há nenhum problema em prever na Lei de Diretrizes Orçamentárias obrigatoriedade de financiamento público para instituições privadas. Aí você pode me perguntar, mas peraí, Kim, você tá falando que vocês queriam obrigar o governo federal a bancar instituições privadas que cobram pelo tratamento? Não, meus amigos. Para você que não sabe, mais de 60% do SUS é composto por instituições privadas. Santa Casa é instituição privada. Cobra? Não cobra, é de graça. Hospital de Base de Rio Preto atende SUS, de graça. Hospital do Câncer de Barretos é privado. Hospital de Base de Rio Preto, privado. Os dois atendem SUS gratuitamente. Ô Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades. Porto Alegre tá bastante ativo. O pessoal tá quebrando o pau. Sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates. O pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos. Tem voluntários de memes também. Tem 354 mensagens sem ler. Eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que estão muito legais. E tô interagindo aí o máximo que eu posso. Espero que ninguém mande nenhuma mensagem indecorosa enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa. Então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar.